Trabalhe enquanto eles dormem. E aí, papinho de coach, você é a favor, você é contra? Bem, eu particularmente sou super a favor desse pensamento. Num ponto específico da vida. Eu vou contar pra vocês o porquê, tá? Antes de qualquer coisa, se você tá chegando aqui agora, esse canal, ele é só pra trocar uma ideia. Meu nome é Yuri. Vai lá no meu Instagram, @Insta do Yuri, caso você se interesse pelo canal aqui, pelo conteúdo. Porque a ideia é que a gente tá trocando ideia, trocando experiências de vida. Agora que eu fiz os meus 30 anos, já tenho 2 filhos, a minha ideia é, inclusive, gerar registros para que eu possa também absorver um pouco de vocês através dos comentários, através dessa nossa troca de experiências, para que eu venha também me tornar um cara melhor para eles. Porque a ideia é que eu realmente venha poder progredir quanto ser humano. E de alguma forma, se eu puder colaborar para que você também progrida, estamos juntos nessa palhaçadinha, né, moleque? Mas qual que é a questão aqui sobre esse papo, tá? Eu sei que essa nossa geração, ela tem uma relação muito complicada com alguns jargões que foram construídos com o tempo. Por exemplo, a galera fala muito sobre esse papo de coach. Eu sei que coach hoje é uma buzzword, é uma palavra muito caricata que se alguém fala, a pessoa já meio que cria uma repulsa na hora, né? Acontece uma coisa chamada sequestro da amígdala, que é o quê? Tem uma parte no cérebro que é a amígdala. A amígdala não tem só na garganta, não. Que... O que é esse sequestro? Eu falo alguma coisa que gera em você um gatilho forte o suficiente para você não pensar em mais nada, só nisso que eu falei, tá? E todas as características que envolvem tudo isso. Então, se eu falo para você, trabalha enquanto eles dormem, você automaticamente tá sendo condicionado a pensar assim, ó, papo de coach. Não vou dar nem ideia, não vou nem ouvir. Por mais que a sua vida possa estar uma completa desgraça, e você precise fazer alguma coisa em relação a isso, tá? E aí, esse papo do trabalho enquanto eles dormem, ele chegou numa fase muito oportuna na minha vida, cara. Eu tinha lá os meus 17, 18 anos, e eu tava numa fase que meu pai tinha acabado de falecer, eu era feirante junto com meu pai, com minha mãe e meu irmão, né? Assim que meu pai faleceu, a gente já era feirante antes, né? Mas a gente teve que mesmo ficar na feira por conta de necessidade. E na feira, cara, era complicado porque na banca da gente era aquelas feiras de rua, sabe? Só que na feira que a gente ficava, vendia de tudo, né? A gente vendia meia, pô, só pra vocês terem noção. Meia, calcinha, cueca, essas coisas. E na banca de trás da nossa banca, vendia porco. Porco, exatamente, um animal porco, só que vivo. Então ficava lá aquele cheiro de porco absurdo, galinha, aquela loucura, né? Que vocês já podem imaginar, aquela gritaria, aquele barulheiro e tal. E assim, cara, o fato de ficar aquele mau cheiro no espaço, naquele momento, naquela situação, fazia com que as pessoas simplesmente não quisessem ficar lá com a gente. Não queria parar na nossa banca para poder comprar, tá? Então era muito mais fácil eles passarem, e já logo as pessoas passavam até se tampando o nariz, era muito complicado. As pessoas já passavam logo e iam nas outras bancas para poder comprar e tal, aquela coisa toda. E aí, eu lembro que meu irmão chegou pra mim uma vez falando assim, Yuri, a gente tem que começar a vender mais, senão, e aí, pô, a gente vai ficar sem dinheiro. E cair na real desse jeito foi bem estranho pra mim, porque eu tava no auge dos meus 17 para 18 anos, aquele início da fase adulta, saindo agora do ensino médio, aquela coisa, e a sensação de estranheza em relação aos meus amigos que não precisavam passar por essa condição era muito grande, porque eles não precisavam ir pra feira 5 horas, 4 horas da manhã, sabe? Num domingo, pô, que era o dia de descanso pra todo mundo, né? Eles não precisavam passar por isso, mas a gente tinha que passar por isso porque senão não tinha o que comer. Então, entender qual que era a minha situação ali, e entender, inclusive, o que eu tinha que fazer com o que eu tinha em mãos, me fez refletir muitas vezes sobre como eu tinha que lidar com aquilo, tá? E aí foi quando eu comecei a pesquisar na internet como mudar de vida, prosperidade, essas coisas. E eu via... Era uma fase que tava começando esse papo de startups, sabe? Do coach propriamente dito, né? Essa discussão, né? De coach e tal. E foi quando... Nem tinha o termo de coach na época, eu acho. Eram mais coisas motivacionais. E eu vi muitas coisas sobre motivação que realmente moveram a minha cabeça, cara. Moveram de uma maneira muito positiva. Que eu comecei a perceber que eu tinha que fazer algo para além das minhas capacidades que eu estava fazendo, digamos que no horário comercial. Se eu ficasse só naquele trabalho, fazendo o que era devido, vendendo a minha meia, calcinha, cueca, eu não ia sair daquela situação. Eu já tinha isso claro e cristalino na minha cabeça. E já tinha várias vezes que a gente ia e voltava. Na ida e na volta eu chorava. Porque eu falava, cara, me parece muito distante sair desse contexto, dessa realidade, porque é de fato o nosso ganha-pão.
né? E aí foi quando, nos momentos vagos, eu falei, cara, não me importa, eu vou ter que me dedicar, aprender alguma coisa e me tirar dessa situação. E quando eu digo me tirar, é ter grana o suficiente pra falar assim, mãe, meu irmão, que é o Lucas, dá pra gente fazer uma outra coisa agora, mano. Dá pra gente ir pra um outro caminho. Lucas, vai por esse caminho aí, um outro aí que você queira, eu vou em outro e minha mãe também não precisa ficar sofrendo com essa questão. Porque pra mim, minha mãe também era muito desgastante, né? Agora imagina, toda essa questão assim da gente estar tendo que lidar com essa realidade, tendo que lidar com todo esse contexto, ali no momento que o ego ele tá muito, digamos que, não é sendo formado, né? Mas o nosso caráter, a nossa personalidade está sendo formada, e eu precisava me absorver dessas coisas, porque senão não ia dar certo, cara. Eu não ia conseguir me manter num um foco, mesmo não sabendo para onde tinha que ir, de fazer alguma coisa a mais na minha vida, na minha carreira. Mas uma coisa eu tinha certeza. Eu tinha que fazer algo no momento que eu tivesse tempo de descanso. Olha que doideira isso. No momento que eu tivesse de bobeira, não era pra estar de bobeira. Eu tinha que me dedicar, porque no dia seguinte eu ia ter que ir pra feira. Mas tinha que ter um dia que no momento de descanso eu falasse assim, não preciso mais ir pra feira. Era esse meu sentimento. E eu lembro do momento que eu tava lá na feira, né? Nossa banca ficava toda enfileirada. E era aquelas feiras que tem uma lona azul em cima. Vocês já devem ter visto. E aí eu lembro que tava muito chuva, cara. Muita chuva. E tinha uma coisa que era muito comum lá na feira. Enchia de água em cima da lona. E o pessoal pegava o cabo de vassoura e empurrava a água, porque senão ia rasgar a lona de todo mundo. E aí eu lembro que eu tava parado assim em um momento. Aí a mulher da banca da frente, ela foi e fez isso. E caiu assim, ó. A água em cima de uma lama, uma poça de lama. E ela veio direto no meu pé. E eu tava com uma Havaiana, aquelas branquinhas com a tirinha azul, sabe? E eu lembro que aquela lama, com aquelas pedrinhas, sentia aquela pedrinha e o pé molhado ao mesmo tempo. E eu olhando pro meu pé, e eu fiquei com uma sensação, velho, horrível. Porque me parecia assim, um senso de urgência tinha gritado no meu coração. Eu tinha gritado de um jeito muito forte. Eu lembro que naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu comecei a criar a mania, de fato, de estudar, de fazer alguma coisa enquanto todos estavam dormindo. Você entende? A métrica aí não é necessariamente fazer enquanto eles dormem especificamente, mas é o tempo que eu tinha. O tempo que eu tinha era de madrugada. O tempo que eu tinha pra fazer alguma coisa, pra me tirar daquele contexto, era de madrugada. Poderia ser de tarde, poderia ser de manhã, whatever, mas eu tinha que fazer nesse momento. E ter isso dentro do meu coração, inclusive misturado com um sentimento de raiva, que depois a gente pode falar só sobre isso, sentimento de raiva, que ele muda tudo, foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Foi um divisor de águas de verdade. Porque eu lembro que quando foi que eu comecei a pegar a manha em relação às oportunidades que estavam aparecendo na minha vida, e entender as coisas, é porque eu estava dedicado em tempo e em quantidade para as possibilidades que poderiam vir. Mas se eu, nesse momento de estar encarando a vida, no momento de descanso, tivesse realmente descansando, eu tava na feira até hoje, cara. Isso eu tenho a mais plena certeza. Ou as coisas não teriam acontecido como aconteceram na minha vida pra hoje me proporcionar o que eu consigo proporcionar pra minha família. Hoje, a minha mulher, ela não trabalha. Ela fica em casa cuidando das crianças, que é um trabalho muito mais difícil. E eu sei muito bem disso. Mas ela não tem essa necessidade, e nós não temos essa necessidade da ajuda financeira aqui em casa. Dela ter que sair pra responder chefe, pra receber um salário, pra complementar as coisas aqui em casa. Graças a Deus a gente não precisa disso. Mas eu sei que isso só aconteceu por conta de uma postura que eu tive há muitos anos atrás. Ah, Yuri, mas não é e tudo mais. Irmão, acredite no que você quiser. Eu acredito no que eu fiz, no que eu faço até hoje. Porque até hoje, quando eu sinto necessidade de dar um gás, de fazer alguma parada a mais, meu irmão, você vai me encontrar de madrugada aqui fazendo, sem medo de ser feliz. Eu vou lá, fico com a Carol, fico com as crianças, brinco com as crianças, coloco todo mundo pra dormir, dou um beijo na testa da Carol e falo, amor, vou lá pro ralo porque vai acontecer. Preciso fazer isso aqui. A Carol fala, não, beleza, eu sei disso. Então, entender que essa postura ativa diante da vida é o que muda a realidade, mano, pode, por algum motivo, mudar a tua realidade. Porque foi o que eu vi acontecendo na vida de todos os meus amigos que saíram de uma vida emergente, pô. Até literalmente virarem milionários, pô. Pela força do braço. Não tô falando de gente que, por caminhos comuns de virar milionário que a gente vê hoje em dia, que é só internet. Não, pô. Galera que foi no caminho tradicional, empresariado, quebrando a cara, se esforçando e chegando lá. Então, assim,
Todas as histórias foram patadas nisso. Eles não colocavam um horário, aquela parada do, ai, eu não sei. Nesse momento de dor e sofrimento, eles fizeram o que precisa ser feito. E hoje podem descansar até mais do que a grande maioria das pessoas. Esse é o ponto que eu quero chegar aqui. Se você tá num momento de grande necessidade da sua vida, de que você tá num momento que chega em casa e só tem hambúrguer daquele Texas Burger e salsicha pra você jantar junto com arroz, se isso não vier carregado de uma revolta e de saber que você vai ter que fazer um trabalho maior do que você já faz hoje, você vai se manter nesse lugar. E ninguém vai te tirar dele. Parece meio motivacional isso que eu tô falando, mas, gente, eu tô falando no relato da minha vida, cara. Esse MacBook aqui, ó, ele custa mais de 20 mil reais, pô. Um computador. Aonde que eu ia imaginar que eu teria um computador aqui na minha frente que custa mais de 20 mil reais, cara? Você entende como é que essas coisas se relacionam? Há anos atrás, um computador, um positivozinho, todo quebrado. E vários outros amigos meus tendo relatos mais absurdos ainda do que o meu. E em lugares mais longe do que eu hoje. Por conta de uma forma de pensar, uma mentalidade. E quando a gente fala sobre esses nomes, mentalidade, mindset e tudo mais, para de achar que tudo é jargão besta de internet. Olha a vida das pessoas. Olha a vida das pessoas que riem dessas paradas, velho. Das duas, uma. Ou as pessoas estão já estabelecidas socialmente, financeiramente, ou é gente lascada. E a grande maioria das vezes da pessoa que tem raiva desses jargões, tá tudo lascado, pô. E não tá nem tentando. Daqui 5 anos, veja como é que tá a vida da pessoa. É só ver. Se eu pudesse dar um recado pra você, se meu filho ver esse vídeo aqui no futuro, cara, olha o que seu pai faz. Olha o que seu pai faz. Veja se há um descanso no momento que precisa ser conquistado alguma coisa. Se precisa ser conquistado, vai lá. Mas é pra descansar também. Claro, naturalmente, ninguém é robô. Vocês entendem o que eu quero dizer? Mas essa dosagem ela não pode ser igualitária, cara. Você não pode trabalhar na mesma profissão que você descansa se você tá num momento de dor, de cansaço, de ruptura. Você precisa de uma ruptura, pô. Você precisa de fato romper e para um outro momento, uma outra situação. Eu particularmente acredito nisso. E fica essa galera com um discursinho. Véi, a galera progressistinha que fica com um discursinho. Ai, não precisa trabalhar tanto. Burnout. Esquece essa merda. Esquece essa merda. Faça a parada, meu irmão. Faz o bagulho e tenha raiva da tua situação. Tenha raiva de não ter dinheiro pra poder chegar no final de semana, querer só uma carninha legal, ficar só comprando capa de contrafilé, porra. Pegar uma cerveja, não vou tomar uma Heineken não, porque é muito cara. Aí você até satiriza, cerveja de Playboy, vou ficar aqui tomando minha local aqui. Esse tipo de postura que precisa mudar. E eu falo porque precisa mudar. Não é pra que você, no final das contas, venha ficar debochando financeiramente, se pagando de gostosão e achando que você chegou lá, não. Não é isso. Por mais que seja bom pra caralho. Conquistar é bom pra porra. É muito bom. Mas qual que é a questão? E todo mundo vê que tu conquistou, é mais gostoso ainda. Porque tu fala assim, conquistei esse caralho, olha. Todo mundo olha pra essa merda. Mas é principalmente, quando uma merda acontecer, você ser uma pessoa útil pras pessoas que você ama. Se alguém falecer na tua família, você não precisar fazer vaquinha, como aconteceu comigo, com minha irmã e com minha mãe, quando meu pai morreu. Pra poder enterrar meu pai. É esse tipo de coisa que eu falo, pô. E é por isso que eu às vezes até me exalto falando desse tipo de coisa, porque parece que eu sou um doido. Quando eu tô falando com as pessoas. E elas ficam, Yuri, pô, eu acho que as coisas nem são tão assim. São assim sim, e você vai saber quando alguém morrer. É um fato e é a realidade da vida, cara. Então, se eu puder dar um último recado pra vocês nesse vídeo sobre esse tema, não ouça o que as pessoas por aí estão falando pra você não trabalhar no momento que você deveria estar descansando. Vá trabalhar. Se você não tá gostando da sua vida atual, tá cansado, tá puto, tá sem dinheiro, vai trabalhar. Vai trabalhar. Não fica descansando. Não é o momento. Vai trabalhar, vai se esforçar. Caraca, mano. A sua recompensa vai chegar, mano. Acredite em mim. A sua recompensa vai chegar. Olha nos meus olhos. A sua recompensa vai chegar. Eu sei que você tá cansado. Eu sei que você tá puto. Eu sei que já tá desesperançoso. Os anos vão passando. Você tá puto com teu chefe. O aumento não vem. A oportunidade não chega. Você vai ter que fazer um movimento fora do que você já faz. Vai chegar a tua oportunidade. E quando chegar, meu irmão, lembra daquela galera que desacreditou. Porque a sensação boa é fazer com que todo mundo concorde, por mais que odeie, de que você chegou lá. A pessoa pode até te odiar, mas ela não vai... Essa pessoa pode até te odiar, mano. Mas ela não vai poder chegar pra você sim e falar assim, olha lá, ele não é tão foda assim não. Ele nem conseguiu desse tanto aí não, quanto ele fala. Não tem como falar.
É impossível falar. Beleza? Então, eu espero que você venha ter força de vontade para fazer suas coisas, para você ser útil para as pessoas à sua volta. Infelizmente, vivemos nesse mundo que exige com que demos esse gás, principalmente para as pessoas que não vieram de um berço muito confortável, tá? Mas eu torço para que você consiga conquistar as coisas que você quer conquistar. E principalmente Deus te dê força de vontade. Deus coloque no seu coração o quanto é importante você ter força de vontade. Beleza? E eu vou estar aqui torcendo e rezando por você. Tamo junto, até o próximo vídeo, que é amanhã, né? Abraço, é nóis.